Trabalho, desânimo, crise. Bom, com certeza isso acaba realmente sendo um conjunto que intensifica várias situações aí a nível emocional nas pessoas. E se você está aí do outro lado, perdido, sem saber o que fazer do seu trabalho e ainda pensando, né, nessa falta de ânimo que você tem e também, é claro, nessa crise que por onde você ande acabe escutando realmente que existe um problema e esse problema vai afetar a todos. Se você realmente está se sentindo mal com relação a tudo isso, ou quer realmente ter pensamentos que façam com que você tenha um resultados diferentes, eu tenho certeza que esse é um conteúdo que vai te auxiliar bastante. Bom, e o fato é que muitas pessoas, no final das contas, já vivem em crise desde quando elas nasceram. Entenda que somos educados dessa forma, sempre intensificando aquilo que não nos agrada. Então, se chove por bastante tempo, é porque está chovendo. Se faz sol por muito tempo, é porque está fazendo muito sol. Se faz frio, é porque é muito frio. Enfim, não temos um bom entendimento com relação a algumas coisas. E a primeira coisa que deveríamos pensar é, antes de mais nada, que existem coisas que estão sob o nosso controle e outras não. Gastar energia com aquilo que não está sob o nosso controle só faz com que não temos mais a mesma quantidade de tempo que tínhamos antes. Então, você está desperdiçando a sua energia. Por quê? Porque na verdade o tempo ele não está sob o seu controle. De nada adianta você se queixar que está chovendo, frio ou calor. Você precisa entender que a opção que você tem é essa, é viver aí realmente essas interferências climáticas ou então você amenizar esses problemas, esses reflexos dessas situações a nível de temperatura através realmente da tecnologia. E para que você faça isso, é claro que você precisa estar num lugar mais confortável, num lugar mais cômodo, ou pelo menos, né, ter aí um aparelho de ar condicionado que vai resolver o seu problema, entre aspas. Agora também não adianta ter esse aparelho e precisar aí a todo momento sair, pegar um carro e não ter a tecnologia à sua disposição. Então, são um conjunto de alternativas que podem amenizar, mas mudar realmente o resultado total, isso você nunca vai conseguir. Você consegue parcial, você consegue resolver o seu problema. E para isso é necessário que você tenha dinheiro. E eu sei que dinheiro também já é algo realmente que faz com que as pessoas estejam em crise também. Bom, agora o fato é que o dinheiro, na verdade, ele está sob o seu controle. Queira você agora ter o dinheiro ou não, pode ter certeza do que eu estou falando. Bom, mas esse assunto vai entrar no meio do conteúdo, espero realmente que você não saia daí, que se você realmente acompanha, esse conteúdo é muito interessante. Bom, então vamos lá. Falando de trabalho, crise e essa questão de estar desmotivado ou desmotivada, você precisa entender o princípio aí das coisas. Primeiro, muitas pessoas estão realmente desanimadas. Isso é fato. E o porquê que essas pessoas estão desanimadas? Porque de certa forma elas foram educadas vivendo em crise. E daí então elas estão hoje vivendo uma rotina cansativa e essa rotina cansativa está fazendo com que ela não alcance os resultados desejados e não alcançando o resultado e estando cansadas, né, a soma desses fatores vai fazer com que elas realmente estejam desanimadas. Então, não existe outra equação, a conta realmente ela é essa e você precisa entender realmente dessa forma. Agora, a grande verdade é que você já está cansado e você vai repetindo as ações, né, como se fosse num loop. Você repete e não chega a lugar nenhum, você repete e não chega a lugar nenhum. Isso também faz com que você tenha um cansaço futuro já. É um cansaço programado. Você pensa, pô, eu vou ter que fazer isso todos os dias por durante tanto tempo, por durante toda a minha vida, para que quando eu consiga sequer aí me aposentar, eu consiga descansar um pouco, se é que eu vou conseguir pelo tamanho da minha contribuição, o salário que eu vou receber é muito pouco. Bom, o fato é que o futuro também não está sob o seu controle. E daí então você está fazendo o quê? Você está desperdiçando energia. Só que o detalhe do futuro é que não está sob o seu controle porque você não vai até lá e muda os fatores, não muda o resultado. Mas você deve, não só deve, como pode canalizar a sua energia para o agora. Esquecer do passado, o que já foi, você também não muda. Então viva intensamente agora.
Vivendo intensamente agora, você vai com certeza conseguir aí mudar algumas questões, tá? Questões essas que estão relacionadas ao tempo, principalmente, a estar aí gerenciando, administrando o tempo de uma melhor maneira possível. Mas só quero fazer uma observação e já volto a falar do tempo. Com relação ao que essa observação? Entenda que muitas vezes estamos como numa situação aí de uma gripe, né? O vírus vem e pega quem está com a imunidade sempre mais baixa do que a grande maioria, né? Então, lógico que toda regra tem exceção, mas geralmente acontece dessa forma. Então, você está com a imunidade baixa e aí vem o vírus da gripe ou qualquer um outro e acaba fazendo com que você tenha o problema, tenha a doença. Com relação à nossa vida, de forma geral, é a mesma coisa. E falando desse contexto, é a mesma coisa. Você está cansado, cansada, você não tem perspectiva, você não alcançou até hoje o que você gostaria, então você está com a imunidade da sua alma, se é que você acredita nisso ou não acredita, acredite em outra coisa, mas é só para ilustrar, para que você entenda. Então, você está com essa imunidade aí, pessoal, né, sei lá, espiritual, enfim, baixa, existencial, né? E daí então, o que acontece? Você recebe uma quantidade tremenda de informação por segundo, mostrando crises, vários tipos de crises. E você já está realmente vivendo em crise, uma crise existencial, porque falta conhecimento. Conhecimento esse para que você enxergue possibilidades através realmente de situações, por mais adversas que elas sejam. Então você não foi, na verdade, educado ou educada para isso, para encontrar alternativas. Sempre alguém, na verdade, te deu um auxílio quando você era mais vulnerável. E agora você percebe que muitas vezes você não tem o auxílio de ninguém. Isso é uma coisa também que te incomoda bastante. Bom, daí então, dentro desse contexto, essa quantidade de informação dizendo que as crises estão aí, que a situação financeira do país vai piorar, que não, praticamente dizendo que não tem o que você faça para melhorar aí a sua vida. Você precisa, no final das contas, continuar onde você está. Então, isso faz com que você realmente aumente, intensifique a crise e não consiga se movimentar. E não se movimentando, você não consegue atingir resultados. Mas entenda que o movimento também não é qualquer movimento. Se você faz qualquer movimento, você se cansa, como você está fazendo. Você está só trabalhando e você não está pensando em outras situações, você não está pensando no resultado, você não está pensando em outras alternativas. E quando você só faz isso, você não consegue sair do lugar onde você está. Você está em movimento, mas não atinge outros resultados. E pare e pense comigo agora a prova disso. Faz quanto tempo que você tem essa rotina? Faz quanto tempo que você está no seu trabalho? No trabalho que você diz que não é bom, no trabalho que não te paga aquilo que você deseja. Então, você é mais culpado ou culpada do que ninguém. A responsabilidade ela é toda sua. Você podia ter encontrado alternativas, ter buscado um outro trabalho, ter um plano realmente de ação para que você consiga alcançar os resultados que você deseja, mas e daí então você deixou o tempo passar e aí eu volto a falar do tempo. O tempo, ele na verdade não espera ninguém e muito menos vai esperar você. É necessário que você comece a fazer a gestão desse que é o maior recurso que você tem. Esse recurso é o remédio para que você saia, sim. É o antídoto aí que vai resolver tanto o seu problema com relação ao cansaço, tanto com relação ao trabalho que talvez não te deixe satisfeito ou satisfeita, e também com relação à crise. Por quê? A partir do momento que você começar aí, faça isso, comece a entender que cada segundo, cada minuto, cada hora, enfim, cada dia, cada semana que se passa é um pedaço da sua vida que está indo embora. A partir do momento que você entendeu isso, você vai começar a dar o valor real para esse tempo. Por quê? Tempo é igual à vida. E se você agora faz isso, você precisa entender que vai ser necessário fazer uma limpeza na sua vida. E essa limpeza na sua vida está muito relacionada à primeira situação, que está aqui dentro, os seus pensamentos. Você precisa mudar os seus pensamentos. Tudo que, na verdade, te trouxe até um resultado a qual você hoje não gosta, um resultado insatisfatório, um resultado ruim, tem que ser mudado. Então entenda, primeira coisa, tudo é impossível para mim. Não é impossível. Tudo é difícil, mas é possível. Porque se outras pessoas fizeram, eu também vou fazer. E daí então, quando você começa a entender que o contexto geral deve estar baseado em cima dessa frase que eu acabei de dizer,
de que não existe nada impossível se outra pessoa fez, você se dá, de forma inconsciente, primeiro você se dá o direito de alcançar isso também. E a partir do momento que você faz isso, seja o que for que você quer realmente alcançar, você começa a se permitir. E as permissões são muito importantes, por isso que você precisa mudar o que você pensa. A partir do momento que você muda, você começa a se permitir ganhar mais dinheiro, ter um carro, ter uma casa, ter tudo aquilo que realmente você deseja, independente do que seja. Tá? Mas essas mudanças elas precisam acontecer de dentro para fora, não é da rua para dentro, não é do externo para dentro. Você precisa, na verdade, entender que você está consumindo conteúdos que não estão te levando a nada. Você passa muito tempo na televisão vendo programas que só trazem notícia ruim. Então, você olha na internet só coisas ruins, é acidente, é situações ligadas realmente a confusão, a briga, a situações violentas. Então você precisa começar a deixar essas coisas de lado e precisa começar a construir aí um mundo diferente através do quê? Daquilo que você consome. Então, mude a sua rotina de forma geral e eu tenho certeza que daqui a pouquinho você estará vivendo algo diferente. E outra coisa, entenda que você não precisa ficar realmente dando muita atenção para a crise, porque a crise nunca vai estar sob o seu controle. Comece a dar mais atenção para alternativas que possam reverter o resultado da crise para você, porque a mesma crise não impacta as pessoas da mesma maneira. Se você estiver despreparado, é claro que você vai sofrer mais. E por que você sofre, antes de mais nada, com a suposta crise? Porque você acredita que ela está te afetando de forma direta. Então, é como se você criasse um gigante da crise, batendo em você de forma a qual você não consegue realmente reagir, segurando você, fazendo o que realmente deseja, te manipulando. E você precisa entender que é o contrário da situação. Você é o gigante e pode fazer o que você realmente desejar. Se sua situação financeira não é boa, você precisa de alternativas para ganhar mais dinheiro. Até que essas alternativas consigam te dar um resultado e você consiga sair desse emprego que está te prendendo, te limitando, né? E te oferecendo um pagamento pequeno. Talvez até mudando para um emprego que trabalhe meio período e que você ainda continue tendo esse compromisso, mas aí você já tem mais tempo. Outra coisa que você precisa realmente fazer é pensar todos os dias que agora você administra o seu tempo, você precisa tirar pessoas, objetos, você precisa ser um administrador, uma administradora. Entenda que esse conteúdo pode mudar a sua vida de forma geral. Então, a partir do momento que você administra, que você gerencia, olhe, se você não sabe o que é, olhe a fundo, né? Abra um vídeo, abra o Google, olhe o que é realmente gerenciar, olhe o que é realmente você administrar. Nada mais é do que você manipular os recursos que você tem, seja esses recursos humanos, seja esses recursos materiais, enfim, tá? Tecnológicos, você manusear isso de forma correta para que você consiga atingir um resultado. Então, o que você precisa fazer? O seu tempo é um recurso. O que você precisa fazer? Os seus espaços. Né? Seja aí, mas eu só tenho um espaço onde eu moro, tá bom? É um espaço, então organize, limpe, faça isso, mas primeiro comece dentro da sua cabeça. Busque, na verdade, colocar o seu tempo em coisas que vão te dar resultado. Você tem que entender que existem situações que vão gerar resultado a pequeno prazo, a médio prazo e a grande prazo, a um prazo maior. Então, mas você precisa começar, porque senão você não alcança esses resultados. Imagine você, qual o plano que você tem para pequeno prazo, para um prazo curto, para um prazo médio, para um prazo longo. Aí você vai falar, eu não tenho plano nenhum, é por isso que você não chegou aonde você gostaria. Então é necessário você parar agora, nesse exato momento, aproveitar, independente do dia que seja da semana, aproveitar realmente a oportunidade para que você consiga replanejar a sua vida. Pense, na verdade, agora, pense, que tudo o que você fez lá atrás fez com que você chegasse aqui e esqueça o restante, porque você não vai mudar o passado. Se você não muda o passado, você não muda agora o presente, mas você pode mudar o futuro através dos comportamentos e ações que você tenha nesse exato momento. Então você começa a fazer um plano. Primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero, onde eu quero chegar. Então, a base do plano é essa. Você vai pegar aí um papel e vai começar a anotar tudo o que você quer, né? E o que você realmente quer se tornar são coisas diferentes, né? O que você quer se tornar como pessoa, como que você visualiza você lá na frente, gordo, magro, atlético, atlética, enfim, né? Com dinheiro, sem dinheiro, com sítio, fazenda, casa, carro, como que você se imagina, né? Então, tanto a nível pessoal quanto a nível material, né? O que você realmente quer, qual é a vida que você quer. Então, a partir do momento que você projeta tudo isso num papel,
seja o papel que for, gente, porque tem pessoas que vão falar assim, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho uma folha sulfite, eu não tenho uma folha de... Faça no saquinho de pão se necessário, mas faça. Pegue uma caneta, se não tem, peça pro vizinho, empreste, arrume, tá? Eu sei que tem pessoas realmente que não têm esse recurso, mas comece. E depois outra, organize toda a sua casa, por mais simples que seja. Limpe. Esteja num ambiente, independente de simplicidade, limpo e organizado. Isso vai fazer toda a diferença, porque quando você faz isso, é sinal de que dentro de você as coisas estão limpas e organizadas. Então você precisa começar a praticar isso, limpe em volta da sua casa, limpe quintal, limpe tudo, deixe tudo realmente arrumado. Esqueça realmente de que você não pode mudar as coisas, porque você pode mudar aquilo que você deseja. E é assim que as mudanças começam. Levante, arrume sua cama, comece por essas ações que são simples, mas ninguém vai fazer por você. Ah, não, eu tenho quem arrume minha cama. Tá bom, mas você não tem quem escove seu dente, quem se alimente por você. Então seja responsável por isso também e arrume sua cama. Comece, na verdade, a pegar tudo aquilo que te pertence e deixar de forma ordenada, organizada. Limpe suas roupas, não fique usando roupas por mais de um dia sem lavar, né? Então, eu sei que tem pessoas, no final das contas, que não deixa a barba sem fazer como a minha. A não ser que você tenha consciência de que esse tempo ele é seu e você vai fazer aquilo que é realmente necessário. A minha barba não está tão ofensiva, então eu vou de forma consciente esperar um pouco mais. O meu cabelo não está tão ofensivo, faz parte realmente de alguma coisa que eu penso, que eu imagino, eu vou deixar assim, a não ser que seja de forma consciente, mas de forma inconsciente não vai funcionar. E outra coisa, deixe a preguiça de lado. Você está procrastinando, criado, na verdade foi educado dessa forma, para na hora do o tempo certo vai dar tudo certo. E isso é mentira. Quem entrega a vida ao acaso vai sofrer as consequências desse desastre. Entregar a vida ao acaso é, na verdade, não ter consciência e nem responsabilidade sobre a sua vida. Então, você acata os resultados que acontecem de forma natural. Quando você vive de forma intencional, aí você faz totalmente diferente, porque você entende que nada pode realmente chegar até você desde que você não permita, e você cria ações para que as coisas que você queira cheguem até você. Então, você precisa ter um entendimento disso, mas praticar o que eu estou dizendo é começar agora, deixar a preguiça de lado. Ah, mas eu vou dormir um pouco mais, tal. Durma o necessário, mas não se permita a dormir, a descansar mais do que isso. E o que é necessário? Cada pessoa sabe. Você dorme às vezes 8 horas e está bem, mas aí você decide, é você que decide, dormir 10 para estar com o mesmo resultado. Quer dizer, o dia só tem 24 horas. Você passa 10 horas dormindo. Depois você gasta tempo com algumas conversas desnecessárias por durante o dia. Depois você tem que entender que você tem o seu horário para tomar café da manhã, almoço e janta. 10 horas, provavelmente 1 hora por refeição, já foram 13 horas. Sobrou 11 do dia. O seu trabalho te consome mais 10 horas entre ir, voltar e trabalhar 8 horas. Das 11 que sobrou, 8, só sobrou 3. Essas 3 horas você tem para estudar, independente do que seja, para buscar conhecimento. Essas 3 horas você tem para fazer outras tarefas na sua casa. Se você mora sozinho ou mora com a sua família, você tem outras atividades. E daí então, perceba que qualquer descuido com o tempo, você não vai conseguir aí fazer absolutamente nada. E o problema está no tempo, que o tempo está passando rápido demais. Sabe aquela sensação, já falando de tempo, que muitas pessoas têm, de dizer que o tempo está passando rápido demais? É porque, na verdade, elas estão presas num sistema que elas mesmas criaram, a qual deixam elas tão distraídas que elas nem percebem que o tempo está passando. E também não vê, muitas vezes, um resultado satisfatório. É necessário que você entenda que isso só está dizendo que a sua vida está passando rápido demais e que você não consegue sentir prazer, satisfação em viver uma vida realmente diferente, uma vida com mais qualidade. Então você precisa mudar alguns fatores. Mudar algumas ações, mudar alguns comportamentos, mudar a sua vida. Esse, na verdade, é o recado que você está tendo. E não adianta ficar comentando com os outros, o tempo está passando rápido demais. É mentira, porque o tempo continua sendo tempo por durante toda a vida. As horas não mudam. As horas, elas têm 60 minutos. Os minutos têm 60 segundos. E daí então, o dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias, desde quando você nasceu.
O mês tem uma variação entre 28 e 31 dias. Os anos sempre têm a mesma quantidade de dias ou não? Então, dentro desse contexto, você precisa, por via de regra, entender que tem coisas que continuam sendo iguais, independente daquilo que você acha. É você, na verdade, que está fazendo com essas coisas o que não deveria, desperdiçando a sua energia e não deixando a sua responsabilidade tomar conta da situação. Espero do fundo do meu coração que tanto esse trabalho quanto esse conteúdo seja interessante e que consiga mudar a vida de muitas pessoas. Para isso, peço a contribuição, que você se inscreva, não perca realmente essa oportunidade de se desenvolver a nível pessoal e, é claro, profissional. E também, é claro, compartilhe ao máximo com aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo ou que precisam. Dê um apoio aí realmente para o canal, isso auxilia demais. E, é claro, deixe o seu comentário. Quanto mais comentários você deixar, mais você estará auxiliando aí esse trabalho. Fiquem com Deus até os próximos vídeos. Um abraço e fui!